E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Vamos falar um pouquinho hoje sobre repressão, né? Na verdade, eu quero falar sobre repressão e como a gente pode olhar essa repressão hoje numa contemporaneidade, né? Numa pós-modernidade, etc. Eu não vou entrar muito nisso, mas a gente vai falar, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre principalmente a história da sexualidade, né? Foucault fala bastante, Foucault nega, na verdade, a hipótese repressiva de que o sexo é reprimido, mas é por uma ideia de que o poder não se faz pela repressão, né? A repressão, na verdade, é uma forma de incitação do discurso. Foucault começa falando algumas coisas. A gente fez algumas aulas no grupo de estudos sobre esse conteúdo aqui, sobre esse livro, mas eu quero trazer um conteúdo um pouco mais denso. Então fica de olho nos links aqui embaixo que eventualmente vai ter um aulão aí para vocês acompanharem. Mas o que eu queria trazer aqui agora, né, que Foucault nega a hipótese repressiva, mas ele não fala que não há repressão, tá? A ideia aqui é que ele fala, né, que o que parece um convite ao silêncio, na verdade, é um controle para gente falar mais profundamente sobre nós mesmos, tá? E isso começa lá Ele coloca alguns marcos históricos aqui, principalmente da Igreja Católica no século XVI, XVII. Mas a ideia aqui de Foucault é isso, falar que o poder não age pela repressão, né? O poder age moldando o nosso comportamento, e aí eu quero trazer isso pra cá, né? Porque a gente vive hoje, porque a gente sente, né? Principalmente, por exemplo, dentro das redes sociais. Bom, eu fiz meu roteirinho aqui, então vamos trocando essa ideia. E aí é isso, né? A hipótese repressiva, ela fala que o poder funciona proibindo, censurando, silenciando. E aí Foucault vai trazer pra gente que, na verdade, o poder moderno funciona fazendo falar, fazendo aparecer, produzindo modos de ser, né? E não eliminando ou falando que você não pode ser isso e aquilo, mas você pode ser dentro do que está dado ser, né? Mas, de novo, né? Isso não significa que não exista repressão, só que ela não é o mecanismo dominante, tá? E aí, uma virada interessante da gente fazer quando a gente pensa em um poder contemporâneo, né, é que o poder hoje ele não precisa proibir, não precisa punir, calar, né, não precisa vigiar necessariamente, né, nós nos tornamos excelentes vigias. E aí, o poder, no caso, ele opera produzindo comportamento, subjetividade, desejo, afeto, né? Rotina mental, né? O poder, ele vai ensinar como a nossa mente vai trabalhar. E aí todos os nossos comportamentos vão girar em torno do que pode ser feito, dito, querido, né? Quais os afetos que a gente vai ter, qual o comportamento de consumo a gente vai ter, como eu vou me identificar, né? E depois a gente entra em até questões, pautas identitárias, né? A gente precisa pensar em pautas identitárias por como o sistema funciona, mas no final das contas eu estou me colocando em uma caixinha, e essa é a própria violência, né? Eu estou me colocando em uma caixinha, eu estou sendo uma coisa que, na verdade, não necessariamente eu estou escolhendo, me foi dado. E aí, na verdade, Foucault vai trazer um outro termo pra gente, que é sobre governamentabilidade, né? Que é essa gerência, né? Por exemplo, quando a gente pensa que antes, numa monarquia absoluta, o rei gerenciava os feudos, depois eu anotei isso. Numa monarquia constitucional, o poder começa a gerenciar populações, né? Antes a gente tinha os feudos, as pessoas, cada feudo era autossustentável, o rei tinha pouca autoridade, né? Depois essa aristocracia vai pro ralo, se mete em um monte de dívida e dá o poder pro monarca, vira uma monarquia absolutista, depois de uma monarquia absolutista, depois a gente tem uma monarquia institucional que é praticamente a rainha da Inglaterra, né? A política, o poder se modifica ali na mão da burguesia e o rei para de ter tanto
poder e até a decapitação da monarquia por Napoleão Bonaparte, enfim, e toda uma perseguição, né? Mas com essas viradas de poder que são estruturas históricas, né, a forma de governo dessa galera, né, nós no caso, precisa ser modificada. E aí Foucault vai trazer, por exemplo, a biopolítica, vai trazer a governamentabilidade. Pensa que também nós estamos saindo de um contexto de feudos autossustentáveis para estados-nação, né, que agora tem um exército, que agora a polícia, o Estado tem a legitimidade da força, né? Enfim, não vou falar disso agora, mas a gente já está falando de uma revolução industrial que levou as pessoas para cidades, né? E essas populações que vão trabalhar nessas indústrias precisam ser gerenciadas, né? E aí, isso foi, por exemplo, o que Foucault analisou lá atrás. E aqui o que a gente está trazendo agora, por exemplo, a gente levaria para uma governamentabilidade algorítmica, né? Por exemplo, o Instagram, ele não vai proibir a gente de sair de lá, né? Mas ele vai criar uma estrutura, um ambiente propício onde seja difícil da gente se desvincular, né? É como se a dopamina tivesse virado um método de governo, né? A gente tá toda a nossa... Não há uma proibição, né? Há um controle pelo estímulo, por exemplo. E aí isso vai guiando os nossos desejos, né? As nossas vontades, os nossos afetos, o nosso consumo, por exemplo, o Instagram, numa governamentabilidade algorítmica, por exemplo. O Instagram não vai te obrigar a comprar. Ele vai tornar aquele ambiente cada vez mais palatável para alguma coisa me apetecer de comprar, né? Por exemplo, eu sou... não diria que eu sou um cara mão de vaca, né? Mas eu tento selecionar ali o que vai fazer sentido, qual compra vai fazer sentido no meu momento financeiro que eu tô, né? Mas o meu feed é hiper palatável visualmente para eu comprar coisas. E, na verdade, quando a gente leva essa discussão algorítmica para outro nível, o algoritmo sabe exatamente o que mandar quando eu estou mais vulnerável, e aquilo vai aumentar a chance do meu consumo, de consumir aquele produto, enfim. Foucault traz tudo isso, ele analisa vários contextos históricos para falar como a sexualidade, né? Antes, numa era medieval, a gente tinha a espiritualidade como verdade absoluta da pessoa, né? Do indivíduo, do sujeito. Foucault faz toda essa análise histórica para mostrar pra gente como a sexualidade, o sexo, né? E depois Butler vai jogar isso no chão também, esse conceito de sexo, falando que sexo é construído historicamente, não nada de biológico. Mas Foucault cria ele é uma genealogia, né, um método para explicar pra gente como a sexualidade veio a ser essa verdade absoluta do sujeito por meio de uma biopolítica, né? E a partir dessa genealogia, como que a gente pode olhar para essa biopolítica, que depois hoje a gente já vai entender como uma necrobiopolítica, um necrobiopoder, por exemplo. Mas como que a gente pode trazer essa genealogia para usar, por exemplo, para usar hoje na nossa atualidade, né, na nossa contemporaneidade, por exemplo, para como nós estamos sendo manipulados não necessariamente mais por instituições, não só pelas instituições mais, né, porque a escola ainda regula a nossa forma mental de pensar. E quando eu digo forma mental de pensar, eu posso linkar, por exemplo, com o capitalismo, né? De novo, voltando do consumo, a gente vai querer consumir o que já está dado. Isso é uma outra questão de como os nossos horizontes de possibilidades estão minados em relação à nossa criatividade, né? A gente é saturado de informação e isso mina o nosso potencial criativo. Enfim, depois Byung-Chul Han vai falar da importância do ócio, do tédio para estímulo da criatividade, mas você percebe que esse assunto não é só uma questão de ser produtivo ou ser criativo para ser produtivo, mas é uma questão de a nossa sanidade mental está sendo minada e a gente não consegue criar e pensar horizontes de possibilidade fora do que já está dado pra gente.
né? Mas aí, vamos continuar, que o meu ponto aqui é a gente discutir, né, o que nós já estamos fazendo aqui é discutir sobre como o poder hoje, ele vai governar pelas condições de possibilidade, né, não pela proibição. De novo, a gente tem uma falsa liberdade, e aí entra até no outro livro que eu tô lendo, né, do Discurso de Ódio, que Butler fala muito sobre a liberdade de expressão. Uma liberdade de expressão onde as nossas condições de possibilidades já estão sendo dadas. Qual é a nossa liberdade mesmo de se expressar, né? Mas o meu ponto é esse, né? De que a gente não necessariamente hoje é repreendido, mas a gente é formatado. Na política, por exemplo, né? Qual que é o político que eu vejo, o político que a minha avó vê, o político que a minha irmã vai ver, né? Essas personas são formatadas para moldar o nosso comportamento, moldar os discursos, são formatados para moldar a nossa rotina mental, o nosso mapa de possibilidades, né? Dentro da política e dentro das nossas próprias sociedades, né? Por exemplo, dentro quando a gente fala da relação do consumo, né? O mercado em si, ele não te obriga a comprar, mas ele torna aquela compra palatável, desejável. Nós estamos, veja, né? Nós estamos seres cada vez mais ansiosos e são algumas coisas pontuais que acalmam essa nossa ansiedade, né? A dopamina do feed, comprar, consumir, né? Comer, né? E aí quero fazer um vídeo também, eu tô lendo um artigo sobre Big Techs e Big Foods, né? Como essa ansiedade faz a gente consumir certos tipos de alimentos que são hiperdopaminérgicos para o nosso cérebro, né? O nosso cérebro é extremamente fácil de se viciar, por exemplo, em sal, na mistura, né? Sal, açúcar e gordura. Isso aí é bolacha, é McDonald's, enfim, né? E como nossa ansiedade está sendo criada uma ansiedade no sujeito e essa ansiedade ela é controlada, né? Com algumas coisas que estão dadas pra gente escolher, né? Mas essa liberdade de escolha, a gente já conversou aqui até agora que não é muito uma liberdade de escolha, né? E o meu ponto aqui é até que ponto eu defini mesmo quem eu sou ou eu estou trabalhando com possibilidades que estão dadas por ser quem eu sou, né? Esse é o principal, uma das principais coisas que Foucault traz aqui, é isso, de que antes era uma coisa, hoje é outra coisa e as nossas subjetividades vêm sendo moldadas para nós sermos a partir do que é conveniente para o sistema, né? No caso, o sistema que a gente vive é um sistema capitalista. Bom, o que eu queria principalmente aqui conversar com vocês era tentar trazer um pouco sobre o pensamento Foucaultiano, né? Mas como a repressão faz parte do discurso de controle social, né? O poder não se dá pela repressão, mas a repressão faz parte de um discurso, mas a gente já conseguiu ver que o poder age manipulando e controlando e necessariamente ditando principalmente as possibilidades de ação e de escolha do indivíduo, né? O capitalismo não te obriga a comprar, mas ele torna aquela compra fácil, né? Só um clique que você passa no cartão, o cartão dando cada vez mais limite de crédito, o mercado, aquelas prateleiras lindas e coloridas e hiperpalatáveis, né? Desde criança, por exemplo, a criança está exposta a esse sal, açúcar e gordura que já deixa as nossas questões cognitivas mais dependentes dessas substâncias, né? Bom, obrigado para quem ficou comigo até aqui, um abraço.